Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 14 de maio de 2022, e eu passo por aqui rapidamente para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17 e 18 vai dizer assim, apóstolo Paulo falando: por isso não desanimamos. Olha lá. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Aqui é os desígnios das aflições, né? E os efeitos das aflições. E aqui é uma orientação do apóstolo Paulo para os cristãos de Corinto. Aleluia. E ele fala, por isso não desanimemos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Por meio de quem? Por meio do Espírito de Deus que habita em nós. Então, ainda que nós, o homem exterior, aquele se corrompa o quê? Vivemos, nascemos, crescemos e morremos, envelhecemos e morremos. Essa é a ordem, é o ciclo natural da vida, né? Criança, adolescente, jovem, fase adulta, envelhecimento, e aí a gente desce à sepultura. Então, o nosso homem exterior, ele se corrompe mesmo, com os anos, né? Nós vamos envelhecendo e a vida passa, né? A vida passa, o corpo não vai se conservar em si, né? Pela eternidade, não tem como, né? Então, na verdade, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso espírito, o nosso interior, que está ligado a Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós, ele a cada dia é renovado por Deus. Nós somos renovados, as nossas forças são renovadas em Cristo todos os dias para que a gente possa seguir adiante, sentindo tudo aquilo que Deus já tem preparado para você e para mim, né? E isso não é só lá na frente, nós estamos caminhando para aquilo que Deus tem preparado para nós lá na frente, mas já vivendo também o hoje, o presente hoje, que Deus na verdade já preparou para nós hoje também, né? Seguimos caminhando para frente, porque sabemos que tem promessas de Deus para se cumprir nas nossas vidas, mas vivendo hoje em Cristo, em Deus também, porque hoje é mais um dia que o Senhor o fez, então por isso devemos se alegrar no hoje, descansando em Deus, sabendo que Ele está no controle do amanhã, né? Então não podemos deixar de viver o hoje, pensando no amanhã, pensando em N situações. Não, temos que viver o hoje diante da presença de Deus, né? Aí o apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele está dizendo, olha, a nossa vida aqui é passageira, e então nós vamos passar por tribulações aqui, mas olha, o apóstolo Paulo, para mim ele foi um dos que mais sofreu na Bíblia, né? Teve Jó, e agora teve Jó ali que eu falo que é um dos que mais sofreu mesmo, para mim é Jó, e agora que o apóstolo Paulo também, que não fica atrás, sofrimentos diferentes, porém ele enfrentou muita coisa por conta do Antigo Testamento. Eu digo que no Velho Testamento foi Jó, Novo Testamento, né? Paulo. Mas é claro, a gente sabe, não vou comparar com Cristo, pelo que Cristo enfrentou por você e por mim, não. Eu estou falando assim de personagens bíblicos tirando o nosso mestre.
Para mim, os que mais sofreram, Antigo Testamento, Jó, Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por conta do quê? Do amor ao Evangelho. E ele, que sendo o apóstolo que mais sofreu, ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, nós estamos com a vida aqui entregue nas mãos de Deus, estamos caminhando sentido céu. Então, na verdade, essas tribulações momentâneas que a gente passa, não se compara com o céu que está reservado para você e para mim. Ponto. Isso que ele está falando. Então ele fala, conjecturando eu aqui, ele está querendo dizer, por isso que vale a pena, ainda que a gente passe luta, prova, dificuldade, vale a pena permanecer fiel diante da presença de Deus, porque nem se compara aquilo que ainda está por vir em Deus. Nem se compara essas aflições que a gente estamos passando aqui, momentaneamente, com o céu, com a glória que Deus já reservou para você e para mim. Quando findar o nosso tempo aqui na terra. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele fala, não atentando vós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por isso que a Bíblia fala, busca primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Olhe para o alto, busque as coisas que são de lá de cima. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Nós que ressuscitamos com Cristo devemos o quê? Buscar as coisas que é de cima, não aqui as terrenas, ou seja, prioridades nossas tem que ser as coisas espirituais, celestiais, e as nossas necessidades, e também muito além do que as nossas necessidades, Deus tem para poder fazer na sua e na minha vida, desde que você creia, Tem pessoas que não creem que Deus pode abençoar elas além das suas necessidades. Eu creio que Deus pode, até porque Ele fez promessas para mim que vai além, que vai além daquilo que eu imaginava. Então Deus, Ele é um Deus que sempre nos surpreende. Mas eu tenho que o quê? Não ficar olhando para o momento, para as coisas momentâneas, e nem andar com a minha vista terrena aqui, olhando só na terra. Diz a palavra de Deus que se a minha esperança em Cristo, o apóstolo Paulo no outro texto da Bíblia, ele fala, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Ou seja, minha esperança em Cristo não é somente aqui, Eu sei que tem um céu preparado para mim, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, Então, na verdade, a gente estamos caminhando sabendo que tem um céu nos esperando. A gente estamos caminhando fomos chamados por Deus para caminharmos pela fé. Nós temos que, então, a fé é o quê? Você crê naquilo que você não está vendo. A razão, a área do sentimento que é onde o diabo mais trabalha na nossa vida, mais ataca, Que o ser humano é muito de ver, de sentir, de querer ver, Então o diabo ele trabalha contra nossas vidas na ótica da razão, do sentimento. Deus ele trabalha conosco na ótica da fé. A fé eu creio que aquilo que eu estou pedindo já aconteceu, porque na visão de Deus, de fato já aconteceu. Então quando eu oro a Deus pedindo algo, eu já estou visualizando pelos olhos da fé aquilo que eu estou pedindo materializado na minha vida. E aí, no momento oportuno, Deus faz acontecer aquilo que eu pedi na minha vida, e o nome de Deus é glorificado. Então a ótica de Deus é o que? A gente caminha pela fé, a gente não anda com os olhos naturais olhando essas coisas momentâneas, a gente caminha por fé, sabendo para onde nós estamos indo, sabendo quem foi aquele que nos ortogou promessas, e assim nós vamos caminhando. Então, independente das lutas, das provas, dos contratempos que Deus tem, que Deus permite com que a gente passe aqui em vida, nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão, e nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para você, minha irmã. Então vale a pena permanecer fiel diante da presença de Deus. Tem pessoas que não estão com a vida em Cristo, estão sofrendo às vezes muito mais do que nós e não tem para quem recorrer, ou recorre para pessoas que no final das contas nada podem fazer por essas vidas. Agora nós não, nós sabemos que se estamos sofrendo por amor de Cristo, por amor do Evangelho, a nossa alma está sendo encomendada, como diz o apóstolo Pedro, ao nosso fiel guardador, ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, vale a pena. Não é hora da gente desanimar por conta das lutas, das provas e das dificuldades. O melhor está no final.
a Bíblia vai dizer, melhor o final de todas as coisas, Salomão disse, do que o início delas. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, e assim por diante. Aquilo que Deus tem ainda para que a gente vive enquanto estamos aqui é muito melhor do que aquilo que nós temos vivido até neste exato momento. Deus costuma nos surpreender. Então, meu irmão, não desanima por conta da sua luta, não fique olhando para as dificuldades com os olhos da razão, tá? Que com os olhos da razão você só vê prova, você só vê dificuldade, você só vê luta e você não vê as providências de Deus. Com os olhos da fé, você sabe que Deus está te capacitando, você sabe que Deus está no controle, você sabe que Deus está abrindo portas, você sabe que Deus preparou já moradas eternas para você, e você sabe que Deus ele vai te dar vitória e assim por diante. Essa é a ótica da fé. Agora o diabo, eu já disse, ele gosta de trabalhar conosco no campo dos sentimentos, O sentimento vê uma porta fechada e fala, não tem jeito. E é assim que muitas vezes ele acaba pegando muitos cristãos. Mas nós somos chamados para viver por fé. Fé é acreditar que aquilo que você está pedindo já aconteceu. E aí Deus ele vai fazer acontecer na tua vida. Essa é a fé. Deus trabalha conosco no campo da fé. Então exercite a sua fé. Não desanime por conta dessa luta, dessa dificuldade. Deus está vendo tudo, Ele está cuidando de você, Ele tem renovado o teu interior por meio do Espírito Santo, a cada dia Ele tem renovado as tuas forças por meio do Espírito Santo, a cada dia Deus tem te sustentado, segurado você pelas mãos, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele está vendo a situação da tua família aí, Ele está vendo esse estado crítico que a sua família aí se encontra nesse exato momento. Então persevera para você ver a luz de Deus mudando, entrando na tua casa, entrando no meio da família e mudando essa situação que você se encontra nesse exato momento. Não desanima, tá? Pede para Deus te fortalecer, renovar tuas forças, teu ânimo e segue em frente acreditando que Deus está no controle de tudo, que você é um eleito, é uma eleita de Deus e que Ele está trabalhando ao seu favor, embora muitas vezes não pareça. Ande por fé, não ande por vista. Tá? Olhando com os olhos da razão não parece mesmo, porque você vê essa situação que parece que nunca muda, mas pela ótica da fé, Deus ele está movimentando as águas e no momento oportuno Ele vai mudar a tua história, vai mudar a história da tua família, vai reverter essa situação e vai trazer a vitória que você tanto necessita. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, meu Pai. Senhor, o Senhor testificou no meu coração aqui, meu Pai, que tem famílias, tem famílias aqui, Pai, tem pessoas que estão com a família arruinada, rachada e que precisavam ouvir esta mensagem, meu Pai. E eu glorifico o teu santo nome por conta disso, e eu creio que o Senhor já está entrando nesta família. Senhor Deus, dando o livramento e mudando a história para a glória e para a honra do teu santo nome. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha renovar a força dos teus filhos, que chegaram desanimados, meu Pai, porque têm orado, têm buscado a tua presença, e o que eles têm pedido ainda não aconteceu, e eles acham, Senhor, chegaram ao ponto de achar que não vai acontecer. Mas mais uma vez o Senhor veio nesta manhã, para poder dizer para eles, meu Pai, que vai acontecer, que o Senhor está sim trabalhando, e que é para eles olhar, meu Pai, para o alto com os olhos da fé, não com os olhos da razão, olhar pela fé e não deixar se levar pelos sentimentos, e nem tampouco pela voz de Satanás que diz que nada está acontecendo e que o milagre nunca vai chegar. Pai, conforta esses corações, dê paz, dê alegria, dê ânimo, força, vigor, fortalecimento espiritual, estrutura e a convicção nesses corações que o Senhor está no controle de tudo e é só questão de tempo para o milagre ser materializado e o teu nome ser glorificado na vida dos teus filhos. Pai, supra cada uma das suas necessidades, abençoe cada família aqui representada e que este final de semana venha ser de milagres, de vitória, de portas abertas, meu Pai, de respostas de oração na vida de cada um de nós, meu Pai, que aqui estamos diante da tua santa e poderosa presença. Muito obrigado, Senhor, permaneça conosco, dá-nos a tua paz, a alegria no teu Espírito Santo,
e que o teu querer se cumpra em nós. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.